Fala, meu povo lindo e maravilhoso, tudo bom com você? Eu dei uma sumidinha, eu peço desculpas, foram 3 meses aí que eu tava tocando um projeto paralelo que tava demandando muito tempo, mas agora eu vou conseguir voltar com as atividades normais, beleza? E para voltar a gravar vídeo para vocês, eu quero falar de 2 conceitos básicos de economia e finanças que gerem praticamente toda a base de investimentos que a gente tem, que é a inflação e a taxa de juros. Vou falar da Selic, que é a nossa taxa base de juros do Brasil. Mas antes de começar o vídeo, já vou fazer um combinado aqui contigo. Combinado assim, se você aprender alguma coisa que você não sabia ainda, você me dá teu like. Parece justo? É justo, né? Por exemplo assim, você sabia que a TFW está vendendo casas a partir de 115 mil reais em Umuarama? Não sabia, né? Pois é, já tá me devendo teu like. Beleza? Vem comigo. Então vamos começar falando sobre a taxa de juros. Nosso querido juro nada mais é do que o preço do dinheiro. É o que você paga por um empréstimo, por exemplo. A referência à taxa é utilizada pois o valor tem como referência uma taxa percentual sobre o montante total do empréstimo. Então se eu pego 100 reais emprestado do meu grande amigo Ricardo e ele fala que me empresta, mas eu tenho que devolver em um mês, mas eu tenho que devolver 105 reais para ele me cobrou uma taxa de juros de 5% ao mês sobre o dinheiro que ele me emprestou. E essa taxa é cobrada pois quem emprestou o dinheiro está passando por 2 situações. A situação de ficar sem dinheiro para poder usar e também o risco de nunca mais ver a cor desse dinheiro, ainda mais emprestando para mim. Então agora a gente sabe que é melhor você receber juros do que pagar juros. Como quando, por exemplo, você compra aquele teu incrível forno micro-ondas por suaves 780 prestações. Outra coisa que a gente precisa aprender é o que é a inflação, que é o aumento generalizado dos preços. Ou seja, se de um ano para o outro a laranja, o aluguel, a gasolina, a aula de striptease e o salame estão tudo mais caro, então a gente tem inflação. É quando aumenta o nível médio dos preços. Não é porque tu foi na lojinha e o teu cigarro de cravo tava 1 pila mais barato que semestre passado que tá rolando inflação. E a inflação, ela pode acontecer por problemas de oferta e também por problemas de demanda. A inflação de oferta, ela está relacionada ao aumento de custos. Então a gente pode destacar, por exemplo, aumento do preço da matéria-prima, aumento de custo de transportes, aumento de energia, gasolina. Quando isso tudo aumenta, os empresários, eles repassam esses custos para o consumidor final. Então ocorre um aumento generalizado dos preços. Já a inflação por demanda é quando, por exemplo, está todo mundo cheio de dinheiro no bolso e começa então a injetar muito dinheiro na economia. Então digamos que você gosta muito de salame, o que é óbvio, mas você consegue comprar apenas 2 salames por mês, infelizmente, de repente você começa a ganhar mais dinheiro, você vai querer comprar mais salames. Isso vai aumentar a demanda por salame, mas a produção não estava preparada para acompanhar essa demanda. Então o que acontece no final? Os preços aumentam, tá? Então por isso, algumas vezes, até coisas boas como o aumento do número de empregos pode trazer desequilíbrio para a economia. Pensa comigo, se de repente 10% da população consegue emprego tudo de uma vez, a gente vai ter um aumento muito grande na demanda de produtos, pois as pessoas não estavam consumindo antes. Vai aumentar essa demanda, a oferta não vai acompanhar, o preço vai subir, vai acontecer inflação. E vários fatores podem aumentar a inflação por demanda, como já citado, aumento repentino de empregos, crédito muito facilitado por bancos, tivemos uma história recente aqui, economia com muito dinheiro, ou até mesmo quando o Banco Central começa a imprimir muito dinheiro para financiar o governo. E quem mais afetado? Diretamente é quem vive de salário, pois a renda não muda e os preços básicos de tudo sobem, jogando o teu poder aquisitivo do teu salário lá para baixo. Por isso, precisam haver reajustes salariais e, acima de tudo, o que é mais importante de tudo, é que você saiba onde você está investindo o teu dinheiro, para garantir que ele esteja rendendo pelo menos acima da inflação e garantir que o teu poder de compra não esteja sendo corroído ao longo do tempo. E bem no fim, a inflação é uma bola de neve. Você ganha aumento, gasta mais, os preços sobem, você pede aumento, depois os preços subiram, aí teu salário sobe, você compra mais e os preços sobem e a coisa vai gerando e se não houver um controle da inflação, o país quebra, afunda, vai à falência, como a Venezuela, vizinha nossa. O FMI avaliou que a Venezuela teve uma inflação de 1.370.000% no ano passado. Então, por exemplo, isso é um exemplo, não tem base nenhuma para falar isso, mas é um exemplo que poderia acontecer. Se no começo do ano passado uma laranja custava 1 bolívar, que não era esse preço, só chutando, no final do ano a laranja ia valer 13.700 bolívares. Ou seja, o dinheiro virou pó, não vale mais nada. Para tanto, alguns instrumentos então são utilizados para que haja o controle da inflação. E é aí que entra a nossa queridíssima taxa Selic. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ela é a taxa básica de juros da nossa economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil para controlar a nossa querida inflação. Ela é a taxa básica que influencia todas as taxas de juros praticadas no país, como a de empréstimos, de financiamento, de aplicação financeira, enfim. Ela se refere à taxa de juros apurada nas operações de empréstimo de um dia para o outro entre os bancos, entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. A taxa Selic que nós conhecemos é a taxa Selic meta, essa que fala, tá 6% ao ano, tá 6,5% ao ano, blá blá
é a taxa meta, tá? Ela é estabelecida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e a equipe do Copom, ela se reúne a cada 45 dias para decidir os rumos da taxa básica para o próximo período de 45 dias. E ela é parâmetro utilizado para determinar as taxas de juros dos empréstimos diários que eles fazem um com os outros. A função da Selic para o controle da inflação funciona da seguinte forma: suponhamos que exista muito dinheiro na economia, os preços começaram a subir, inflação. Então o governo, como resposta para controle da inflação, o juro é o remédio da inflação. Tá? E muita inflação, pá o juro. Por quê? Porque quando você aumenta a taxa de juros, você dificulta o acesso ao dinheiro, porque o juro é o preço do dinheiro. Então, para que as coisas não fujam do controle e a economia não sofra, tem que aumentar a taxa de juros. O contrário também é válido. Os preços começaram a cair muito, pois o povo tá com dificuldade, tá com pouco dinheiro, não tá conseguindo consumir. O governo diminui a taxa de juros, facilitando então o acesso ao crédito para o povo voltar a consumir. A gente tem um exemplo muito recente disso aqui no Brasil, em 2015, quando a inflação começou a subir tanto, começou a sair do controle por causa do crédito facilitado, e então a nossa taxa de juros, como resposta para poder controlar a inflação, chegou a um patamar de 14,25% ao ano. A inflação então conseguiu ser controlada graças ao bom Deus, e já em março de 2018 ela chegou ao patamar de 6,5%, e semana passada ou retrasada ela caiu então para 6%. Então basicamente a taxa Selic ela reflete o custo do dinheiro para empréstimos bancários com base na remuneração de taxas de títulos públicos, e ela é usada como determinação de todas as demais taxas de juros praticadas no país. Taxa de IPCA, CDI, enfim, toda a tua aplicação financeira de renda fixa tem um dedinho da Selic, tá bom? O teu Tesouro Direto IPCA tem dedinho da Selic. O teu incrível dinheiro que se você tem na poupança ainda, eu tenho vontade de, olha, não vou nem falar, vale 70% da Selic, entendeu? 70% da Selic é o que tá rendendo a tua bagunça, a tua poupança. Mas isso é um assunto que eu vou tratar com muito mais calma num próximo vídeo. Bom, então agora você já aprendeu o que é a taxa de juros, você já aprendeu o que é a inflação, você já entendeu por que acontece a inflação, qual que é a relação da inflação com a taxa de juros, com a Selic, que é a taxa base de juros, por que ela influencia todos os investimentos do Brasil. E você também já aprendeu, desde o comecinho do vídeo que eu falei, que a TFW é um excelente lugar que está com uma promoção maravilhosa em todo o Umuarama e região para a venda de casas. Merchanzinho básico, gente, essa é a minha empresa de construção de casas de Umuarama. Compre casa lá, é muito bom. E depois de ter aprendido tudo isso, você lembra do nosso acordo, né? Você é uma pessoa justa, eu sou uma pessoa justa, eu te ensinei. Você é justo, você aprendeu e vai me reconhecer deixando o teu like e compartilhando esse vídeo. Beleza, meu povo? Um beijo no coração, fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.